Olá! Bem-vindos ao Explainer. Hoje, a gente vai entrar num mundo que você não vê, mas que decide coisas super importantes na sua vida todo santo dia. É sério, desde o post que aparece na sua rede social até aquele financiamento que você tenta no banco. Os algoritmos estão lá, no comando. A questão é, o que rola quando eles erram feio? Olha só essa piada, que é clássica entre pilotos. Ela é ótima porque resume perfeitamente o nosso lance com a tecnologia, né? A gente confia de olhos fechados, mas ao mesmo tempo fica com o pé atrás, morrendo de medo de dar alguma coisa errada. A gente entrega tarefas super complexas para as máquinas, mas sabe como é? Sempre fica aquela vozinha falando "e se?". E como a gente vai ver, essa desconfiança tem um bom motivo. Então, no início de tudo, a promessa do Big Data era assim, quase um sonho, uma utopia. A galera acreditava que a matemática, a lógica pura, processando um volume gigante de dados, ia criar um mundo muito mais racional, sabe? Mais justo. A ideia era simples, decisões perfeitas, sem erro humano e, o mais importante, sem o nosso preconceito. E no começo parecia que estava dando certo mesmo, viu? Olha só esse exemplo. Um estudo da Microsoft mostrou que em alguns diagnósticos médicos, a inteligência artificial acertava 86% das vezes. Já os médicos ficavam com menos de 42%. Cara, é mais que o dobro. Olhando para o número desses, a decisão parece fácil, né? Óbvio que a gente vai na máquina. E essa mesma lógica vale para os carros também. Os dados mostram que os carros autônomos são estatisticamente muito mais seguros. A gente está falando de quase 6 vezes menos acidentes com gente ferida. Mas para pensar. Quando um carro autônomo bate, é notícia no mundo inteiro, vira um escândalo. A gente tem uma tolerância muito, mas muito menor para o erro da máquina do que para o nosso próprio erro. Pois é exatamente aqui que a história começa a virar. A gente precisa falar da Cathy O'Neil. Ela é matemática, cientista de dados e ela soltou um alerta que mudou o jogo. Ela foi uma das primeiras a questionar essa nossa fé cega na tecnologia, a mostrar o perigo gigantesco de entregar decisões tão importantes para sistemas que, na real, a gente nem entende direito como funcionam. Porque esses sistemas que foram criados para serem justos, eficientes, na verdade estivessem fazendo o contrário. E se eles estivessem automatizando e, pior, amplificando as nossas piores desigualdades? Foi aí que a O'Neil criou um termo que é genial: armas de destruição matemática. E não, a gente não está falando de um errinho de código. São algoritmos que causam estragos gigantescos, em larga escala. E por quê? Porque eles são caixas pretas, são opacos, você não consegue contestar a decisão deles, e o mais grave de tudo, eles são treinados com dados que já vêm carregados com todo o preconceito da nossa história. E aqui está o pulo do gato, a ideia central. Um algoritmo não é uma coisa neutra e imparcial. Ele é, na verdade, uma opinião transformada em código. Se os dados que alimentam ele são tortos, se os criadores têm seus próprios preconceitos, o algoritmo vai aprender isso. E aí ele vai aplicar esses preconceitos, só que numa velocidade, numa escala, que um ser humano jamais conseguiria. E esse viés aparece em coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, teve uma época que o Google Tradutor, ao traduzir do húngaro, uma língua que não tem gênero para profissões, caía em estereótipos bizarros. Ele traduzia como ele constrói, mas ela lava a louça. O algoritmo não é machista por natureza, entende? Ele só está cuspindo de volta ao preconceito que ele aprendeu lendo milhões e milhões de textos da internet. O problema é que esse viés não é só um detalhe técnico, uma curiosidade. Ele tem custo real e que pode ser devastador na vida das pessoas. Vamos dar uma olhada em como isso acontece na prática. Pensa no policiamento preditivo. Funciona assim: um algoritmo recebe dados de prisões do passado. Só que esses dados já são enviesados, porque historicamente a polícia sempre atuou mais em bairros pobres de minorias. O que o algoritmo faz? Ele olha os dados e diz: preciso mandar mais polícia para esses bairros aqui. O que acontece? Mais polícia lá, mais gente é presa. E essas novas prisões alimentam o algoritmo, que passa a ter certeza de que estava certo. É um ciclo vicioso que não prevê o crime, ele cria o crime. E no sistema de justiça, a coisa fica ainda mais assustadora. Uma investigação da ProPublica analisou o Compass, um algoritmo usado nos Estados Unidos para prever se um criminoso vai cometer outro crime. O resultado foi chocante. Réus negros tinham quase o dobro de chance de serem classificados erradamente como de alto risco.
Enquanto isso, réus brancos eram classificados, também de forma errada, como de baixo risco com muito mais frequência. Imagina, a sua liberdade sendo decidida por uma matemática discriminatória. E esse problema se espalha por tudo. Pensa só, seu seguro de carro fica mais caro só porque você mora num bairro pobre, mesmo que você nunca tenha batido. Professores ótimos sendo demitidos por um sistema de avaliação que é uma caixa preta. Milhares de currículos indo para o lixo por causa de filtros automáticos. Famílias pobres sendo mais vigiadas porque um algoritmo confunde pobreza com negligência. A injustiça vira um produto fabricado em massa. Ok, deu para ver que o problema é gigante. Mas e aí? Como a gente sai dessa? Bom, o primeiro passo é justamente esse. A gente precisa abrir essa caixa preta e jogar a luz no que está acontecendo lá dentro. Então, qual é a diferença entre um algoritmo do bem e um algoritmo do mal? Uma arma de destruição matemática. Os bons são transparentes, eles podem ser auditados. Eles são feitos pensando em corrigir desigualdades, não em aprofundar elas. O sucesso deles é medido pelo impacto real na vida das pessoas, e não por uma métrica boba de eficiência. E o mais importante de tudo, quando eles erram, dá para consertar. O caminho para a gente consertar isso, então, é bem claro. A gente precisa de transparência para saber como as decisões estão sendo tomadas. A gente precisa de auditorias independentes para fiscalizar esses sistemas de alto risco. E, claro, a gente precisa de regulação, de leis, para botar ordem na casa e proteger as pessoas. E olha que legal, aqui no Brasil a gente já tem uma ferramenta poderosa para isso. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela garante o nosso direito de pedir uma revisão humana para uma decisão feita 100% por um algoritmo. Você tem o direito de saber quais critérios foram usados e pode até pedir uma auditoria se achar foi prejudicado. É um poder que a gente tem na mão e precisa aprender a usar. E tudo isso leva a gente para a conclusão mais importante de todas. A solução não é jogar os algoritmos fora. É colocar os seres humanos de volta no controle do processo. A matemática Hannah Fry disse uma frase que é perfeita. Na era do algoritmo, o ser humano nunca foi tão importante. A tecnologia não está aqui para nos substituir. Ela está aqui para aumentar as nossas capacidades. E para isso, a inteligência humana, o nosso bom senso é e sempre vai ser fundamental. É só pensar nisso como uma parceria. As máquinas são sensacionais para processar um volume absurdo de dados, achar padrões, fazer tudo numa velocidade incrível. Mas nós, os humanos, a gente traz o que a máquina não tem. O contexto, o julgamento ético, a empatia, a criatividade. Juntos, a gente toma decisões muito mais fortes e justas do que qualquer um dos dois sozinhos. Então, o que a gente pode fazer, na prática? Exigir nossos direitos, cobrar transparência, apoiar a fiscalização desses sistemas, incentivar que a gente crie tecnologias que pensem primeiro em justiça e não só em eficiência. E, acima de tudo, nunca esquecer que a tecnologia é só uma ferramenta. É ela que tem que se adaptar aos nossos valores e não o contrário. E para terminar, eu quero deixar essa pergunta no ar para vocês. A gente quer que a tecnologia seja só um espelho da sociedade que a gente tem hoje, com todas as nossas falhas, automatizando o preconceito? Ou a gente quer usar essa ferramenta incrível para construir a sociedade que a gente sonha em ser, um futuro mais justo para todo mundo? A escolha, no final das contas, ainda é nossa. Obrigado por acompanhar o Explainer.